Boa noite, alunos, alunas do Centro de Mídia, colegas professores, gestores, pais. Estamos aqui em mais uma aula de Sociologia. Eu sou a professora Jennifer, estamos com a maravilhosa Fabiana. Ai, somos uma dupla apenas maravilhosa, entendeu? É incrível. O Centro de Mídias é algo maravilhoso, gente. O que acontece? Hoje a gente vai ter, continuando ali as nossas aulas, a gente vai trabalhar hoje com o movimento negro. E antes da gente começar as nossas aulas, a gente tem 2 recadinhos aí para vocês, né? Então, o primeiro deles é sobre a Feira de Ciências, né? Que é uma feira de ciências que é desenvolvida pela SEDUC, né, pela Secretaria da Educação, mas vou passar a palavra para a Jennifer, que ela está até mais inteirada que eu. Gente, considerando que vocês são extremamente curiosos e muito capazes, essa proposta de Feira de Ciência é que vocês desenvolvam um projeto junto com seus colegas e um professor representante da escola de vocês e pensem em um tema em que vocês possam trabalhar uma pré-iniciação científica. E o que é isso? É um tipo de pesquisa. A partir de uma questão e de uma metodologia básica, vocês vão escolher algum tema. Por exemplo, como é que está sendo a vida dos alunos nas aulas do Centro de Mídias. E aí vocês montam a metodologia, vamos entrevistar 10 alunos. E a justificativa é entender como vem funcionando essa relação dos jovens com a temporária educação à distância. Vocês vão se vincular a um professor e vão ser inscritos junto com a diretoria de ensino de vocês. Então, vocês têm até o dia 25 de agosto para fazer essa inscrição e estão todos muito convidados a participarem dessa feira de ciência. Vocês têm aí várias possibilidades de disciplinas, né? Não é só nas ciências humanas, mas as ciências da natureza, né? Física, química, matemática. E aí é só você ver com o seu professor, se tiver aí um projeto que você quer dar aí uma continuidade, só sucesso. E a segunda coisa é que a gente agora está com a ferramenta do feedback lá, né, no fim da aula. E a gente estava lendo, né? A gente também está aprendendo a usar a ferramenta, que ela é nova para todo mundo. E a gente viu que alguns alunos mandaram dúvidas por lá, e a gente está pensando em esclarecer essas dúvidas assim no começo da aula. Então, uma pergunta que mandaram, acredito que seja do primeiro ano, pelo que eu vi lá, mas eu acho que talvez seja interessante para todos vocês. Perguntaram sobre qual é a relação entre a lusofonia com a sociologia. E aí, só para esclarecer, a lusofonia ela fala sobre a questão dos países que usam a língua portuguesa e entender que, mesmo que a gente use a mesma língua, existem diferenças, né? Se a gente pegar o português de Portugal, do Brasil, dos países africanos e tudo mais, existe ali uma diferenciação, tá? E aí, justamente, vocês veem isso acho que, dentro do currículo, em português. Então, o professor Mauro, na primeira aula do ensino médio, tá? Do primeiro ano do ensino médio, a primeira aula do segundo bimestre, foi sobre lusofonia. Então, se algum de vocês tiver dúvidas maiores em relação à lusofonia, acredito que a melhor pessoa para explicar para vocês é o Mauro, tá? Mas dentro da sociologia é justamente essas diferenças culturais, o fato de que, mesmo a gente tendo a mesma língua, existem ali adaptações regionais, né? Não são só de países, mas regionais, toda uma cultura ali que vai também criar um novo vocabulário, ali uma nova, vamos dizer assim, é como se fosse uma árvore, e aí cada galinho ali a gente tem as suas modificações, as suas ramificações. Então, se a dúvida persistir, se vocês quiserem que a gente aprofunde, manda depois aí que a gente trabalha o tema com vocês, né? Exatamente. Então, bora lá, para começar a aula, a gente vai colocar para vocês a habilidade dessa aula. A gente ouviu vocês, professores, a gente está tentando melhorar aí, né, ao longo do tempo. Então, a habilidade dessa aula é reconhecer e identificar algumas das principais reivindicações dos movimentos sociais modernos, tá? Hoje, essa aula vai ser sobre o movimento negro especificamente. E, para começar, sempre tem aquela pergunta ou aquela frase ali para já gerar uma indagação. E a gente quer saber de vocês. Você conhece quais são as pautas do movimento negro, né? Pelo que o movimento negro luta, né, hoje em dia? A gente vai dar um minutinho aí e já volta.
Pessoal, vocês são demais, estão super antenados com relação às demandas do movimento negro. Vocês colocaram o seguinte: crime de racismo e violência policial, lutas contra o preconceito, direitos iguais e desigualdade entre pessoas de etnias diferentes. Eu vi uma galera que colocou depois aqui pela desmarginalização. Nossa, muito bom. Que eu achei aqui, ó. E a Maria falou sobre o reconhecimento de ancestralidade. Maravilhoso. Achei muito bom. Então, o que acontece? A gente tem aí o movimento negro. Ele é um movimento que, na verdade, ele existe em diversas partes do mundo. E cada lugar, esse movimento negro, ele vai ter ali as suas diferenças, principalmente porque que a gente tem que entender que cada lugar, né, o racismo, a xenofobia, a homofobia, entre outras coisas, eles acontecem de maneira diferente. Então, aqui a gente vai ver um geralzão, mas se vocês têm interesse por movimentos específicos, tá? É interessante que vocês deem uma olhada, vão atrás, porque é a mesma coisa quando a gente falou sobre os movimentos pela terra, pelos movimentos urbanos. Aqui a gente está dando um panorama geral do que é um movimento, mas a gente não está falando de movimentos assim muito específicos, tá? Então, para dar ali um norte para vocês, a gente vai colocar aí na tela o PPT falando para vocês um resumo. Então, o que acontece? O movimento negro, ele vai surgir, né, principalmente em decorrência da escravização dos povos africanos, porque deixou uma marca muito grande no mundo ocidental, tá? Então, os movimentos negros, eles vão começar a surgir como uma luta, né, pela liberdade, pela igualdade e tudo mais, principalmente nessa época, e principalmente a equidade social entre negros e brancos, tá? Aí eles vão surgir com mais intensidade, tá? Ali no século XIX, e vão ter alguns palcos principais, como nos países americanos, que a gente tem ali um movimento muito grande com Martin Luther King, né? Que existia uma segregação racial de tipo, existiam bares para negros e para brancos, existia no ônibus o banco de gente de negros e o banco de brancos, então existia essa diferença. A gente tem na África do Sul o apartheid, que foi um movimento super importante com Mandela para justamente acabar com essa questão do imperialismo inglês na época. E a gente tem em outros países diversos outros movimentos. Então, como a gente disse, a gente tem que lembrar que essas diferenças entre os países fazem com que o movimento negro ele não seja uma unidade, assim, uma unidade de pautas, né? Algumas pautas é óbvio que são iguais, como vocês mesmos colocaram, né? O fim do racismo, a igualdade entre todas as pessoas, mas às vezes tem uma pauta ali, um ponto aqui que vai ser mais específico de um país ou de outro. Então, a gente vai colocar aí uma imagem para vocês. Então, por exemplo, ali a gente tem para representar a escravidão, e ali era o que tinha em muitos banheiros ou bares que tinham uma entrada para pessoas brancas e para pessoas, no caso, de cor. Por isso que ali está como colored, que é o quê? Pessoas de cor. Tá? Então, é claro que existiam outras pessoas, às vezes, que passavam por essa segregação, como indígenas, alguns povos árabes e tudo mais, pela diferenciação da cor da pele, que aparentemente é muito importante para as pessoas isso, que até hoje a gente ainda não entendeu, mas existia toda essa separação. E essa luta é uma luta constante, porque mesmo que realmente a gente tenha tido muitos avanços em relação a isso, a gente sabe que ainda tem muita luta pela frente para esse tipo de movimento, tá? É extremamente importante, né? E é importante a participação de vocês e a colaboração de vocês, porque vocês têm muita experiência com essa luta antirracista, uma vez que nós vivemos em uma sociedade em que 54% da população é negra e parda. Então, nós estamos dentro de um cenário, no Brasil, né, em que, desde o processo de colonização, 1500, 1550, começou o tráfico de pessoas escravizadas. Não existe ninguém que nasce escravo. As pessoas são escravizadas por uma condição de domínio de determinados povos em relação a outros, mas o que existe de mais predominante é a resistência. Então, o movimento negro é um movimento considerado o mais antigo do mundo, porque o movimento, para ser considerado um movimento social,
social, vocês lembram, precisa ser uma ação coletiva, organizada, com estratégias que permanecem ao longo do tempo. Então, teve o movimento abolicionista, antes do movimento abolicionista, tinham as questões, né, das fugas para os quilombos, para a resistência com a capoeira, né, com as tranças nagô, que a gente falou na outra aula, né, que serviam como mapas de rotas de fuga para os negros que encontravam a sua liberdade na resistência. Vocês viram também nas aulas passadas do século XVIII e XIX as resistências da população negra em torno da luta pela terra e da liberdade. Uma coisa que eu vi no chat aqui, que eu achei muito engraçado, mas eu já imaginava que ia aparecer, é que falaram, como ela vai falar de movimento negro se ela é branca? Existe uma diferença entre a questão do lugar de fala e o lugar de conhecimento. O que eu estou passando para vocês, eu não estou colocando que eu sofri esse tipo de violência. Eu não estou me colocando no lugar de uma pessoa negra ou desvalorizando o discurso dela. O fato é que nós, como membros da sociedade, que lutamos por igualdade, né, digo, as pessoas que se englobam nisso, a gente tem que entender que também é nosso papel a gente educar as pessoas, né, criar uma consciência sobre qualquer questão. Então, não é porque, sei lá, eu não sou negra, que eu não posso, por exemplo, trazer para você algum conhecimento que eu tenha pego de fontes negras, né? Seria absurdo se eu estivesse falando de achismo, porque eu não posso falar de uma realidade que eu não vivo. Mas todo o material aqui, ele é visto, né? E a gente pega de fontes confiáveis. Da mesma maneira, né? Que essa conversa foi entre mim e a Jennifer e tudo mais. O que a gente está falando aqui é sobre conhecimento. O lugar de fala seria se eu estivesse tomando o lugar de uma pessoa para dizer que a minha experiência é melhor do que a dela ou coisas do tipo. Nós estamos dialogando sobre uma habilidade que é fundamental dentro do nosso processo de construção sobre a nossa cidadania. Então, por exemplo, eu já contei para a Fabiana que, por ser baiana e por ter origens, né? Meus pais são negros, meus avós são negros, avós e pais maternos, né? Os meus avós maternos são negros e meu pai ser branco, tem essa miscigenação. Mas isso não tira de mim essas características que são reconhecidas por pessoas racistas. Então, olhando para mim e para a Fabiana, existe um processo de reconhecimento. É uma parda negra, a depender do lugar, e é uma branca, mas a luta antirracista e o movimento negro acolhe todas as pessoas, desde que o reconhecimento sobre a resistência da pessoa negra e os privilégios da pessoa branca estejam claros. E, no caso, a Fabi, ela por ser uma branca que luta, né, pelas situações em relação ao racismo, ela precisa ser acolhida e não ser atacada, porque ela sabe do seu privilégio. Então, por exemplo, quando eu vou no mercado, até hoje, o segurança vai atrás de mim, aqui na Paulista. Quando eu fui para um congresso de comunicação, que eu apresentei um trabalho em Curitiba, eu era a única negra. E para algumas pessoas, elas podem me reconhecer como negras, mas em outros ambientes eu sou classificada e entendida como alguém que não pertence àquele ambiente, simplesmente porque eu sou reconhecida com traços de pessoas, do cabelo, ou do turbante, ou das tranças, como pessoa negra. E o que nós queremos é construir uma consciência. E entender que é uma luta em conjunto, porque é justamente uma luta pela igualdade. A questão é justamente a gente entender que, a partir do nosso momento, que a gente entende os nossos privilégios, o nosso papel é justamente, vamos dizer assim, apoiar esse movimento, né, trazer conhecimento para as pessoas, mas jamais roubar o papel de fala, né, o lugar dessas pessoas, porque eu não passei por isso. Então, como eu falei para vocês, o que a gente está passando aqui é teórico, então, por isso que a gente, né, está fazendo toda essa fala. Teve um aluno que perguntou aqui, que eu achei bem legal, que ele falou, se uma escrava tivesse um filho, tivesse grávida e tivesse um filho, o filho dela seria escravo? Depende da época, tá? Existiam época no Império onde sim, a criança já nascia escrava, mas depois da lei do ventre livre, né, todas as crianças que nasciam como crianças livres. Então, depende de qual momento histórico aí você está colocando.
Então, vamos aqui focar um pouco no Brasil, né? Porque eu acho que é o que mais interessa a todos nós. Então, vai aparecer aí na tela para vocês que o movimento negro ele começou a surgir no período da escravidão, tá? Para se defender das violências e injustiças praticadas contra os negros escravizados, né? E como uma forma de resistência. E aí o movimento negro ele foi se fortalecendo, foi crescendo, né? E justamente a gente vê todas as conquistas que eles conseguiram ao longo dos anos, né? No período inicial, a gente pode ver ali que esse movimento ele vai nascer na criação dos quilombos, né? Na criação da luta pela desigualdade, dos grupos de negros que se juntavam para lutar por uma igualdade social, né? A gente estava até falando na aula anterior, por exemplo, as tranças nagôs, que são aquelas tranças que ficam rente aqui ao escalpo, né, ficam rente aqui ao cabelo, muitos deles faziam os caminhos, as rotas de fuga nas tranças, para poder saber o caminho e tudo mais. Então, existia ali um movimento, né, que foi muito grande. E a gente também tem que entender que algumas conquistas também foram feitas por acordos comerciais. Por exemplo, a Lei Áurea. A Lei Áurea ela foi uma lei que foi assinada por pressão internacional. E, na verdade, muitos países hoje, né, têm ações que buscam essa igualdade, muitas vezes por pressão até internacional, né? Mas é claro que cada vez mais a gente vê o movimento negro aí trazendo novas pautas, né, se reformulando, porque por mais que a gente saiba que houveram muitas conquistas, a gente sabe que ainda existe muita coisa a ser conquistada, tá? Então, o que a gente quer colocar para vocês aqui é, quando a gente fala do movimento negro no Brasil, a gente tem que olhar para o nosso passado, né? Porque isso é muito forte. A gente tem que pensar que a maior parte da população brasileira, agora eu não tenho certeza, mas eu acho que 51% a 52% da população brasileira é considerada, né, é que tem aquela divisão de pardo, negro e tudo mais, mas se considera pardo ou negro. Então, a gente ter um discurso racista e uma fala racista, onde, se a gente olhar ao nosso redor, ninguém pode dizer aqui que é o que eles falam, que é completamente caucasiano, é algo que a gente tem que ser discutido. E, primeiro, né, o que a gente sempre fala, nenhum de nós é inteiramente caucasiano, inteiramente índio. Se a gente for olhar nos exames de DNA que o pessoal faz, todos nós tivemos ali uma origem na África, né? Se a gente pensar, os primeiros hominídeos vão surgir na África. Então, todos nós temos essa herança cultural. E é isso que a gente precisa também criar uma maior consciência, tá? Então, a gente vai colocar aí para vocês também sobre um pouco essa atualidade, porque depois da abolição, os negros eles passaram a habitar as comunidades, os guetos, que é o quê? Quando a Lei Áurea foi aprovada, não foi feita nenhuma política social para os negros. Foi feito assim, olha, gente, você está livre. Tá, só que eu não tenho casa, não tenho salário, para onde eu vou? Olha, isso eu já não sei. Eu sei que você está livre e é isso que tem para fazer. Então, muitos negros começaram a ter que habitar comunidades, né, que, por exemplo, favela veio justamente disso, que eles começaram a habitar as partes mais distantes da cidade, tudo mais, justamente porque é aquela questão, eles foram libertos, mas ninguém pensou em alocá-los dentro da sociedade. Sim, e nós estamos discutindo, vocês colocaram no chat, né? Então, fala sobre escravidão e pessoas escravizadas, né? Então, existe toda uma reflexão do movimento negro para fazer uma discussão que não existe escravo, que existem pessoas que são escravizadas, e até hoje existem pessoas que estão sendo escravizadas, inclusive pela cor da sua pele, né? Existem, dentro da história, um conjunto de repertórios que nós precisamos compreender para a gente entender o momento presente. Então, me fale do passado para a gente entender o momento presente. Quando a Fabi ela traz essa discussão e dar exemplos de leis que foram aprovadas, mas essas aprovações elas são resultado de lutas históricas, de toda a resistência, né? A abolição ela só aconteceu por causa da mobilização dos próprios negros que foram escravizados e resistiram ao longo da história, e precisamos resistir até hoje.
porque, apesar da escravidão já ter sido abolida, até hoje, mais de 70% da população pobre é a população negra. Mais de 67% das pessoas que estão desempregadas fazem parte da população negra. Mais de 70% das pessoas que usam o SUS são pessoas negras. Mais de 68% das mulheres que são assassinadas por agressão são mulheres negras. Então, esses dados, né, Fabiana, desde o período da abolição, que não houve política pública elaborada para a inclusão dessas pessoas que conquistaram a sua liberdade, até hoje encontramos esse padrão. Eu acho que, para a gente pensar, é a mesma coisa que eu falar para você, arruma um emprego. Só que não tem emprego no mercado. Aí você fala, tá, e agora? Não, mas eu falei para você arrumar um emprego. Agora, se tem ou não tem é outra questão. Então, é justamente isso. E aí, o que acontece? As pautas do movimento negro, ao longo da história, também foram se atualizando para cada momento vivido. Então, por exemplo, a gente tem aqui alguns exemplos dessas pautas. Se puder colocar na tela, por favor. Então, a compreensão por todos os anos de trabalho forçado e a falta de inclusão social depois desse período, né? Entender que se a maioria das pessoas negras elas são marginalizadas, vai existir um impacto social. Né? Se você tem ali um preconceito na hora de fazer uma contratação, um preconceito no acesso à universidade, isso tem, sim, um impacto social. Então, aí o que mais? A falta de política pública destinada à maior presença dos negros no mercado de trabalho e nos campos educacionais. Né? Durante muito tempo foi negado aos negros ali trabalhos que às vezes exigiam especialização e outras coisas. No campo educacional, por muito tempo, eles foram barrados de frequentar universidades, e até hoje a gente vê que existe ali, em alguns lugares, ainda um pouco de segregação e preconceito em relação a essas pessoas. A gente também tem a efetiva aplicabilidade das leis que buscam a criminalização do racismo e a plena aceitação e respeito da herança e cultura, né, histórica desse povo. Então, o que acontece? Existe uma lei que fala sobre racismo? Sim. A gente consegue ver ela ser aplicada em todos os casos de racismo que a gente vê? E aí? Fabi, nós temos aqui algumas interações. Os alunos estão pedindo fala do Martin Luther King, do Zumbi dos Palmares, e a professora Cláudia ela deu uma contribuição muito interessante. Tivéssemos professores compromissados em passar conhecimento pertinente à cultura africana, sentimento de pertencimento, acredito que teríamos orgulho de sermos negros e reivindicaríamos nosso lugar na sociedade. Professora Cláudia, é exatamente isso, né? Então, o movimento negro, que é o tema dessa aula, uma das suas grandes conquistas foi incluir na legislação educacional a obrigatoriedade do ensino, né, da matriz africana dentro da sociedade brasileira. É uma grande conquista. Outra conquista foi ter uma política de saúde própria para as comunidades negras, né, próprias para pessoas negras. E outra conquista muitíssimo importante foi o direito à terra de pessoas descendentes de comunidades quilombolas. Vejam, nós estamos falando desde o início dessa temática de movimentos sociais que nenhum direito cai do céu. Nós precisamos reivindicar, dentro do âmbito da educação, dentro da academia, dentro da política, em todas as esferas sociais, para que a gente veja um problema social cada vez mais sendo atendido na forma de políticas concretas. Sim, e a representatividade, né? Porque uma das coisas que é muito importante é a gente se olhar e se ver pertencente. Como a gente já tinha falado em outras aulas, mas revisitando, para mim, sempre foi muito fácil ir numa loja e encontrar uma boneca que parecia comigo. Mas quantas pessoas negras... É que agora isso está surgindo, mas vamos pensar há uns anos atrás, quantas bonecas negras você via no mercado? Era quase inexistente. Né? Hoje existe muita discussão, por exemplo, no mundo da maquiagem, porque eu nunca tive problema para escolher base, mas ainda tem um monte de marcas de maquiagem que você tem a coloração para branco e não existe, né, cartela de cores para pessoas negras. Né? Isso em um país que tem a presença de negros em sua maioria.
Então, é a gente começar a entender que existe todo um sistema que exclui essas pessoas, só que para a gente que não é excluído, isso não é visível. Porque para a gente está tudo ali. É muito fácil você ir numa loja e se ver e encontrar produtos que para você façam sentido. Né? Só que será que esse produto está fazendo sentido para todo mundo? Né? Até sair uma corrente falando se não tem para uma, não tem para ninguém. Né? E, só para terminar ali, voltando até na primeira aula de sociologia que teve do segundo ano, né, que é falar contra a violência sofrida por jovens negros e pobres. Porque não adianta a gente colocar que não existe ali uma diferenciação entre negros e brancos em relação à violência. Como a Jennifer falou, eu nunca fui seguida no mercado, eu nunca fui revistada pela polícia, eu nunca fui abordada na rua. Mas todas as vezes que eu perguntava em sala de aula quantos deles haviam sido abordados ou seguidos e tudo mais, sempre assim, 90% das pessoas que levantavam a mão eram negras, e sim, existia uma parcela de pessoas que, por um preconceito estético, tá? Mas aí a gente não está falando sobre o racismo, a gente está falando sobre a questão, por exemplo, de você andar ciclonado, tudo mais, a galera tem um preconceito contra esse grupo social, que também era incluído, mas, em sua maioria, eram negros. E uma das coisas que eu vi no chat, e que a gente já falou disso em uma aula, mas eu acho que vale a pena a gente voltar, é sobre o racismo reverso. Eu espero que dessa vez fique claro. Não existe racismo reverso. O racismo, ele deixa bem claro que é exclusão social. Eu nunca fui excluída por ser branca. Ninguém nunca olhou para mim e falou, o seu cabelo está desgrenhado. Ninguém nunca olhou para mim e falou, nossa, com esse seu cabelo você parece suja. Entendeu? Nunca ninguém me excluiu pelo fato de eu ser branca. Não estou dizendo que eu nunca sofri nada por outros motivos, mas aí são outras lutas sociais que não entram aqui no que a gente está colocando, tá? Só que assim, aí fala, mas aí ele me chamou de branquelo azedo. Tudo bem, você é excluído por isso? Você já foi em algum lugar onde você não tinha representatividade? Que as pessoas ficavam olhando torto para você? Que as pessoas te perseguiam ou abordavam você pelo simples fato da cor da sua pele? Ou será que você, que é branco, que foi abordado, não foi abordado porque você tinha uma tatuagem ali que a galera tem preconceito? Ou que é de um grupo social que a galera tem preconceito? Então, essa é a questão do racismo inverso. Ninguém é excluído ou marginalizado por ser branco. Só que o que acontece? É o que a gente já havia conversado também anteriormente, que é, quando a gente pensa sobre exclusão social, a gente tem que entender que imagina você tomando porrada todos os dias. Todo dia alguém te bate, te bate, te bate, te bate, te bate. Chega alguém em você que você não conhece e faz assim para você. O que você vai fazer? Você vai se defender? Você vai se recuar? E às vezes eu só queria te falar high five, entendeu? Quando a gente sofre muita violência, a gente tende a responder dessa maneira. Então, a gente tem que entender o que é uma exclusão social e o que, às vezes, é a única defesa que a pessoa tem. Né? É o fato da pessoa estar sempre na defensiva porque o dedo está sempre apontado para ela. Então, essa é a diferença. Tá? A gente tem que lembrar que racismo é sobre marginalização. E essa marginalização, né, gente? Então, vocês colocaram aqui, a Paula colocou a princesa Isabel, ela não foi maravilhosa, não. De fato, ela não foi maravilhosa mesmo, porque nós tivemos na história muitos governantes em que defenderam a escravidão como um mecanismo de produção, né? E a produção para os brancos, nas custas da escravização, da morte, de uma série de povos, de várias etnias africanas que foram sequestradas dos seus espaços, trazidos para cá. Vocês colocaram também, fala da Rosa Parks, né, que é uma grande ativista americana que, em uma situação de preconceito, se negou a levantar do seu lugar no ônibus para dar lugar a uma pessoa branca, e ela virou um símbolo de resistência de uma mulher negra em busca dos seus direitos
assim como Martin Luther King, que vocês colocaram também, foi um grande ativista dos direitos civis da população negra, né, contra todas essas formas de preconceito e discriminação, e ele tem um texto maravilhoso sobre o sonho do momento em que brancos e negros vão ser tratados como direitos iguais. E esse sonho nós estamos percorrendo, estamos lutando até hoje para que pessoas não sejam assassinadas, como no Brasil, né, que nós temos um mapa da violência, 60 mil pessoas assassinadas por ano, e entre esses 60 mil, 70% é a população jovem e negra. Então, a população negra, por causa dessa história de escravidão, por causa dessa cultura excludente e perversa, né, nós temos um conjunto de oportunidades que são negadas, né? Então, a pessoa negra na sociedade racista, ela continua sendo tratada de forma desigual. E é isso que Fabiana está trazendo. Essa desigualdade é muito complicada na hora de estudar, de se manter na escola pública ou na universidade, de conseguir um emprego, porque tudo nela carrega um traço cultural que precisa ser desconstruído para que todos tenham direitos. Duas coisas que colocaram aqui que eu achei engraçado. A Emily perguntou como é o nome da mulher que não quis levantar do banco. No caso, eu acho que sou eu e meu nome é Fabiana. E a segunda coisa, a professora falou assim, então, mas branco sofre preconceito por ser pobre. Tá aí a mágica. Ele está sofrendo preconceito por ser pobre, não por ser branco. Sabe, quando a gente está falando sobre o racismo reverso, quando a gente fala sobre preconceito, o preconceito ele existe com todo mundo. Eu sofro preconceito por ter cabelo colorido, eu vou sofrer preconceito por ter piercing, eu vou sofrer preconceito por outros motivos. Só que dentro da sociedade eu não sou excluída, né? Foi como eu falei, se eu for numa loja, sempre vai ter uma boneca branca. Se eu for comprar maquiagem, vai ter sempre base, corretivo, entre outras coisas, para a pele branca. Só que quem é negro não tem esses privilégios, né? Quando a gente fala, por exemplo, não, por causa que isso é cor de pele, nude. E desde quando o nude, que a gente chama, que é aquele bege, é nude para todo mundo? Exatamente. Bege é nude para quem tem aquela cor de tom de pele. Agora você vai falar que uma negra retinta é nude bege? Não. Não é? Então, é isso que a gente está falando. O racismo ele é a exclusão da sociedade. Preconceito, todo mundo sofre. É só você entender o porquê. É porque você é pobre? É porque você é diferente? É porque você é de uma religião? A gente está falando sobre racismo, e racismo fala sobre etnia. Ser branco não causa preconceito. Outras coisas, sim. Sim, e essa dimensão da compreensão de que nós temos, por exemplo, uma produção de livros, né, dentro da produção brasileira, e que 93% dos autores são brancos. Por que não existe representatividade? Porque não existe, porque ainda a representatividade é pequena em filmes, em programas de televisão. Por que nós temos uma literatura tão eurocêntrica nas universidades, na produção dos livros? Porque na política nós temos tão poucos representantes negros? Porque na educação o acesso ao nível superior ainda é menor na população negra? Porque as pessoas, em sua maioria, desempregadas, são pessoas... Por que um índice de miséria na sociedade brasileira atinge mais a população negra? Então, a gente vai percebendo que, em vários setores da sociedade, a população negra está excluída, marginalizada, discriminada, sofre a violência em todos os âmbitos. Esse é o cenário que é combatido pelo movimento negro. Esse movimento negro que começa a se reorganizar, porque nós vimos que desde o período que as pessoas eram escravizadas existia resistência, mas a partir da década de 70, a reorganização, o movimento negro, as pessoas negras começam a escrever nos jornais, começam a se organizar. Depois existe um conjunto, na década de 80, um conjunto de denúncias, né, sobre as questões relativas ao racismo. Já na década de 80, as pessoas, na década de 80, de 90, elas começam a reivindicar dos representantes políticos políticas específicas para a população negra. E na década de 90 e 2000, essas políticas elas se revertem, por exemplo, com a lei que tipifica como crime o racismo. Só umas coisas que eu vi aqui no chat, só para deixar claro, que eu vi algumas confusões. Falaram, existe racismo, às vezes, contra pessoas com deficiência.
isso é preconceito. O racismo é quando a gente fala sobre etnia, sobre cor, né, de pele. Vamos tentar simplificar, tá? O termo não é esse, mas simplificando é cor de pele. Por isso que a gente diz que não existe racismo reverso. Alguns de vocês estão falando, mas em outros países do mundo. Lembra que eu falei no começo da aula? Cada lugar do mundo tem a sua especificidade. E que nessa aula o que a gente ia trazer para vocês é um panorama do Brasil. Tá? Porque se a gente for ter que ver um movimento negro, entre outras coisas, de cada lugar do mundo, a gente ia ter que ficar aqui para sempre, porque, como eu falei, cada lugar tem a sua especificidade. Eu ia colocar para vocês algumas legislações, mas não vai dar por causa do tempo, tá? Então, qualquer coisa, se os professores quiserem, esse PowerPoint é disponível, vocês podem pegar lá. Umas coisas que a gente gostaria de colocar para vocês. O Black Lives Matter, que é algo que tem aparecido muito, né, nos protestos americanos. E aí tem mais ou menos um resumo, tá? Porque o Black Lives Matter, ele não é só sobre um movimento exclusivo americano, mas ele está em diversos países. E o que ele coloca é que as vidas negras importam também, tá? Porque às vezes a galera fala assim, mas a vida de todo mundo importa. Mas esse movimento ele quer dizer o seguinte: a vida de todo mundo importa, mas parece que a galera esquece que a dos negros importa também. Então é justamente isso, tá? E aqui a gente queria colocar duas coisas para vocês. Que são muito importantes quando a gente vai falar sobre o movimento negro, porque existem diferenças. Por exemplo, quando a gente fala sobre o movimento negro, existe o feminismo dentro do movimento negro. Porque a gente tem que entender que quando a gente fala sobre feminismo, quando a gente fala sobre mulheres, existe sim uma diferença entre ser uma mulher branca e ser uma mulher negra. Como vocês estavam falando sobre dread, trança. Se vocês quiserem, a aula de hoje, do segundo ano, foi sobre apropriação cultural. A gente não tem como falar isso aqui, mas pode procurar lá e mandar para a gente as perguntas depois. Mas a gente também tem que lembrar que, por exemplo, eu, uma mulher branca de dread, eu sou linda, eu sou estilosa, sou diferente. Uma mulher negra de dread, às vezes, sofre preconceito por causa disso. Né? E a gente tem que entender que a mulher negra também está numa situação de fragilidade muito maior do que uma mulher branca, se a gente for pensar num contexto social. Então, a gente também tem que lembrar que dentro do movimento negro também tem as suas nuances. E outro que é muito importante, por favor, se puder colocar aí na tela a imagem para a gente, é o racismo com a homofobia. A gente tem que lembrar que dentro do movimento existem, sim, pessoas que são LGBTQ+, e que essas pessoas sofrem muito preconceito. A gente tem aquele estereótipo da mulher negra sexualizada, né? Que a gente vê as mulatas e tudo mais. Isso é uma sexualização. Então, a gente vê que quando a gente vai falar sobre a questão da sexualidade, a mulher negra é colocada quase como um objeto. E o homem é um exemplo de virilidade. Então, muitas vezes, não é aceito, né? Existe aquele negócio, não, é aquele negão gigante, fortão. E por causa justamente desses estereótipos que a gente vai agregando às pessoas, existe também um grande problema quando a gente fala de pessoas negras que são homossexuais. Porque além de enfrentar o racismo, elas vão enfrentar a homofobia. Então imagina, né? Você está ali num mundo onde você está sendo atacado por todos os lados. Então a gente tem que entender que mesmo que vocês façam parte do movimento negro e tudo mais, também existe ali as diferenças, porque por mais que exista um racismo contra pessoas negras, também existem algumas coisas mais específicas, como a questão do feminismo e a questão do movimento LGBT. Sim, nós ainda temos outros aspectos, por exemplo, sobre intolerância religiosa, né, Fabi, que também apareceu na aula do segundo ano, né, em que as religiões de matriz africana, as pessoas elas sofrem muito preconceito também em todos os âmbitos da vida. Nós queremos agradecer a vocês pela participação, esse é um tema muito importante. Queremos colocar na tela para vocês o QR Code, para vocês falarem se vocês gostaram da aula, sugestões, né, e nós queremos agradecer muito, né, Fabiana, pela participação. Não, eu estou vendo aqui os comentários de vocês, são apenas maravilhosos. O que a gente quer é que realmente vocês tenham esses conhecimentos. Por favor, deem aí a sua opinião sobre a aula, mandem as dúvidas que vocês não conseguiram tirar para a gente tirar na próxima aula. E para a gente sempre continuar tentando melhorar as aulas para vocês, que a gente começou tudo isso junto, a gente está tentando melhorar, né, Jennifer? Exatamente, e juntos nós estamos construindo esses conhecimentos com essa comunidade do Centro de Mídias. E, obrigada. Bota aí a pergunta rapidinho para eles, que está acabando a aula. A gente quer que vocês levem para
para depois da aula esses questionamentos aí sobre os racismos que a gente tem durante a nossa vida e os diários que sofrem a população negra, e que vocês reflitam sobre isso. Se às vezes na nossa fala a gente não é racista, por exemplo, quando vocês falaram na última aula sobre denegrir, sobre dia de branco e assim sucessivamente, que são coisas que estão incorporadas na nossa língua, tá? Então, até a próxima aula e é isso. Tchau, pessoal. A escola pode estar distante, mas as aulas não. Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude.